Bom, então iniciando nossa aula aqui do dia 22/3. Vou dividir a tela inteira para ficar mais fácil da gente caminhar. Bom, só para fazer um retorno geral daquilo que a gente falou. Então, na semana passada nós estávamos discutindo o caso clínico da paciente de nome Valéria, né, que consultou com o endocrinologista e foi prescrito para ela sibutramina. E ela se queixou de aumento de sudorese com o início do uso da medicação. A Valéria tinha 22 anos, né, e foi mãe aos 20. Ela estava retornando, né, colocou a filha na escolinha, estava retornando aos estudos, que tinha interrompido devido à gravidez. Valéria comenta que após a gravidez ganhou peso e não conseguiu mais emagrecer. Ela tinha hipotiroidismo desde os 17 anos, pode ter passado dificuldades para controlar o hipotiroidismo logo depois do nascimento da criança. Então, isso com certeza foi algum fator que ajudou na questão do peso aí, né? Atualmente, ela acredita que está tudo certo em relação à tireoide, está utilizando levotiroxina 50 microgramas, em jejum, aguardando 40 minutos para tomar o café. O que vinha incomodando mais é o peso e a dificuldade para dormir, que acaba gerando mais ansiedade e contribuindo para a compulsão alimentar. Valéria relata que iniciou recentemente acompanhamento de psicologia e está em consulta agendada com o nutricionista. Valéria conta que está muito preocupada, pois exames apontaram glicemia e colesterol elevados, por isso deseja perder peso rapidamente. Aqui a receita, então, né, na notificação da receita de sibutramina. Aqui o termo de responsabilidade, né, para utilização de sibutramina, que deve ser preenchido pelo médico, que é tido uma via na farmácia e anexado no prontuário médico. Beleza, e os exames? Então, mostrando a glicemia aqui no jejum, né? Esse valor de referência aqui é um valor de referência para paciente já diabético, né? Controle total, colesterol total, né? 190, o limite já está com 209. Aqui, gente, essa glicemia ela caracterizaria já o chamado pré-diabetes, né? Bom, beleza. HDL, LDL, um abaixo do desejado, outro acima do desejado, o triglicéridos também bem aumentado, a creatinina, né? Mostrando que regula a função renal, ou indica a função renal, está dentro dos limites. O hormônio T4 também dentro do limite. E o TSH um pouco abaixo do valor de referência. Gente, vocês vão me perdoar, mas eu vou tossir muito, viu? O TSH está dentro do valor de referência, não está não? Entre 0,35 e 5,5? Não, mas ela está com 3... Ah, não, tá certo, desculpe. Eu voei aqui. Eu não vi o 3 na frente aqui. Tá? Por isso que... Mas mesmo assim, né? Estava errado. Beleza. Bacana. Voei aqui. Tá certo. Está dentro do valor de referência também. Então, os hormônios tiroidianos, beleza. A pesagem, então, 98 com uma altura de 1,62, ela está com obesidade, né? Vocês devem ter feito aí o IMC para poder verificar, né? A PA, né? 2,5 por 85, 2,5, 125 por 85, tá? Também dentro dos valores considerados aí normais ainda, né? Bom, então, aquilo que a gente tinha dito, né, que vocês tinham que fazer o registro, né, do atendimento e tal. Então, eu tinha pedido para vocês o preenchimento dessa documentação. Entretanto, a gente dividiu esse grupo em dois, né, ou melhor, em 4, divididos em 2 grupos.
onde eu pedi, então, que após o agendamento e retorno, né, vocês fizessem a avaliação da perda de peso, né, em um mês, e observasse alguns parâmetros. O grupo 1 ficou com um caso onde ela voltava aí com os 96 quilos, assim como o grupo 2 também, com 96 quilos. A diferença básica entre elas, entre os grupos, era a PA, né? No grupo 1, a PA estava de 145 por 95 e no grupo 2 permanecia, né, o valor que ela tinha amostrado inicialmente, que era 125 por 85. Beleza. Quem teve com o grupo 1 aí? Nosso grupo ficou com esse, professor. Pois é. Então, o que vocês colocaram, então, na ficha de vocês? Bom, no problema de saúde, né? Dessa vez ela voltou, o IMC deu 36,6, denotando então uma obesidade. A pressão dela está alta, né? 14 por 9, né? 145 por 95. Nós colocamos aqui, no caso do problema de saúde, que ela está com o intestino preso, continua com as náuseas e a persistência da sudorese, mas ela conseguiu perder os 2 quilos em um mês, né? Isso é porque eu tinha colocado aqui, né? No retorno, ela... Eu esqueci de ler isso daqui, né? Na data estabelecida, após um mês da consulta inicial, com entusiasmada que perdeu os 2 quilos, né? Uhum. Que o sono melhorou, então foram as diferenças aí que a gente conseguiu observar, apenas empregando as medidas de higiene e exercícios respiratórios de relaxamento. Em compensação, tem notado taquicardia aos esforços mais intensos e persistência da sudorese. Além disso, queixou-se de certa náusea em torno das 10 horas, já tendo ocorrido episódios de vômito. Ela alega que o intestino está bastante preso, evacuando com esforço e até mesmo sentindo dor em algumas ocasiões. Beleza, então continue, Beth. Espera aí, professor, porque eu saí aqui. Bom, aí no medicamento, ela continuou tomando a sibutramina, né, 15 miligramas, uma vez pela manhã, e o objetivo terapêutico é diminuir essa pressão arterial e emagrecer 2 quilos. PRMs identificados, nós identificamos PRM 5, reação diversa. Intervenções para resolver do PRM, sugerir ao médico considerar ou substituir a sibutramina por Olisart, caso o PA continue a subir na próxima consulta. Nós consideramos o estado de saúde uma piora e as outras intervenções orientam para atividades físicas com acompanhamento profissional, acompanhamento nutricional com dieta específica, na próxima consulta refazer exames, reavaliar plano de cuidado, atividade de lazer para reduzir um pouco o estresse e a aferição regular da PA. Tá, vocês lembrarem que um plano de cuidado a gente faz por problema de saúde, né? Então, problema 1, né, que vocês relataram, então foi dessa questão da elevação da pressão ou da obesidade? Da elevação da pressão. Ela apresentou mais um problema que foi a constipação intestinal, né? Mas ela já tinha relatado um pouco no anterior, né? Mas houve um agravamento, né? É assim, o professor, realmente nós fizemos em cima da hora, reunindo por celular, sabe? Porque nós tivemos uma semana apertada também na quinta-feira. Então, assim, realmente assim, não deu muito para a gente discutir mais. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou ouvir também o relato de algum grupo do grupo 2 aí, e nós vamos tentar hoje fazer aquilo que eu queria ter feito na semana passada. Nós vamos dividir as salas, tá? Vou fazer a divisão das salas, tentar fazer aqui no Teams essa divisão de salas, e vocês vão elaborar esse plano com mais requinte.
Mas antes disso, eu vou fazer uma breve exposição sobre a questão do controle de apetite, o controle de peso, para que vocês então consigam ter um pouco mais de fundamento para poder falar. Porque isso foi uma demanda do Valdeci na segunda ou terceira aula, não recordo bem, mas que me marcou bastante, porque às vezes a gente parte do pressuposto que todos já sabem as coisas, né? E não necessariamente, né? Então é importante que a gente faça essa explanação antes para que vocês consigam entender melhor. Ok? Professor, nesse caso aqui, só para tirar uma dúvida, Uhum. porque ontem eu estava olhando o material, né? Nesse caso, a gente teria que fazer 3 fichas de 3 planos de cuidado. Um para essa obesidade, essa pressão alta e para o intestino preso, é isso? Exato. Entendi. Porque ontem eu estava dando uma olhada no material e falei, nossa, fizemos tudo numa só. Normalmente é assim, sabe? Eu vou depois até disponibilizar para vocês uma planilha, hoje mesmo eu disponibilizo, uma planilha que eu usava há um tempo atrás, obviamente vai precisar ter algumas atualizações, mas eu precisava de dar essa cara nova, depois a gente faz essa mudança nela lá, mas é uma planilha que eu já empregava em 2014, 2013, 2014, para fazer esse acompanhamento. A vantagem dela é que, como ela está na planilha de Excel, você vai colocando os dados do paciente e aí você vai, copia e cola determinada aba, né, para as intervenções e para as consultas posteriores, o que é muito bom, né? Acaba ajudando bastante nesse processo. Mas beleza. Alguém do grupo 2, só para poder dar uma visão geral primeiro, antes de eu falar um pouquinho da sibutramina. Bom dia, Licínio. Bom dia. SBL, tá joia? SBL, beleza. Professor, nós colocamos o problema de saúde, né? Já está todo aí descrito. O IMC nós colocamos 36,64. O medicamento a gente continuou com a sibutramina. O objetivo terapêutico é emagrecimento superior a 4,9 em relação ao peso inicial nos próximos 60 dias. PRMN 5. Reações adversas comuns ao início do tratamento com sibutramina. Taquicardia, sudorese, náusea e constipação intestinal. Isso aí já está descrito na bula do medicamento, é uma reação adversa comum no início do tratamento. A intervenção para resolver seria, a paciente apresentou reações adversas comuns que ocorrem nas 4 primeiras semanas de tratamento, devendo se esperar um maior período para poder indicar, meu celular apagou, peraí, para indicar ou não a suspensão ou troca do medicamento. Sugerir ao nutricionista uma dieta para diminuir a constipação intestinal. Aí a gente tinha pensado também, só que a gente ficou com dúvida, porque foi a primeira vez que a gente fez, né? Sim. Se a gente deveria iniciar também com o Orlistat, porque o Orlistat talvez ajudaria ela tanto na redução do colesterol, né? Quanto para o intestino. Sim. Muito bem, beleza. Bacana. A mesma orientação que eu dei aí para o grupo 1, né? Ou seja, a gente tem que fazer essa divisão aí por problema de saúde, né? Só um segundo, só para ligar minha plaquinha aqui de desenho. Eu estou tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo, falar com vocês e fazer isso. Eu sou, como é que fala? Binário. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não, sabe? Eu faço uma coisa, eu faço outra. Ou se faz as duas coisas, eu não consigo fazer bem de jeito nenhum. Não sei se mais alguém é assim. Às vezes. Não, mulher normalmente não. Mulher tem uma capacidade de fazer 60 coisas ao mesmo tempo, que é impressionante. Eu assobi como farofa. Exatamente, mais ou menos isso. Ainda chupa cana junto. Chupa cana, Bom, beleza. Então vamos lá.
Então, esses planos de intervenção, como a gente falou, o ideal é que eles sejam separados, né, esses planos de cuidado, que eles sejam separados, essas propostas de intervenção também sejam por problema de saúde. Ok? Isso depois nós vamos refazer hoje ainda, se Deus quiser. Então, vamos só aqui, ó, eu vou passar o slide aqui, lá para o final. Ah, não, peraí, eu fechei. Eu queria que a gente entendesse um pouco o funcionamento do controle da fome e da saciedade. Eu acho que vocês já devem ter ouvido. Aliás, o que vocês sabem do controle de fome e saciedade, antes de eu começar? Como é que ele se dá? Como é que você controla a fome? Ah, estou de estômago cheio, pronto, acabou a fome. É isso? Ah, não consigo pensar assim, não. Ô, Licínio, Oi. tem um hormônio, né, que ele é ligado a essa questão, que é a gastrina. A gastrina, sim, é importante, mas não é só ela não, tem vários hormônios aí. O que mais? A gastrina está muito relacionada aí com a secreção de suco gástrico, né, que está, quando entra algum alimento, né, principalmente de origem peptídica no estômago, ou seja, proteica, né, tem essa estimulação pela gastrina da secreção de suco gástrico pelas células parietais do estômago, né? Então vai secretar o suco gástrico, né, o HCl, para ajudar na secreção, na digestão e também as proteínas líticas, né, que vão ser importantes para a quebra de proteína e gordura. Muito bem. O que mais? Licínio, tem a dopamina também, que dá a sensação de como fosse uma sensação de uma recompensa para o estômago. Tá, uma sensação de saciedade aí, de bem-estar no estômago. Tá, beleza. O que mais? A dopamina entrando aí. Tentando voltar aqui. Vou colocar aqui, ó, uma imagem. Ela está no meu slide lá, tentando colar. Ah, deu. Achei que não ia dar. Deixa eu ampliar essa imagem aqui. Essa é uma imagem mostrando mais ou menos como é que se dá o controle da fome e da saciedade. Tá? Então, a gente tem vários níveis de controle aí. Tanto da fome quanto da saciedade. Beleza. Então, o que acontece normalmente? A pessoa se alimenta, né? E eu tenho mecanismos que vão agir no sistema nervoso central, controlando um aumento ou diminuição do nosso apetite. Então, se vocês conseguirem visualizar aqui, a região aonde isso ocorre, principalmente, é o hipotálamo. Tá? Então, o hipotálamo, digamos que é o centro regulador. Na verdade, o hipotálamo está presente, o hipotálamo está presente no cérebro de todos nós mamíferos, né? E ele controla várias funções vegetativas, inclusive funções instintivas que a gente tem, então, aí, para se manter vivo. E a fome é o instinto mais, vamos dizer assim, antigo, né, do ser vivo, né? Você tem que alimentar seu corpo, você precisa sentir fome, vontade de procurar o alimento. Né? Então, é uma coisa mais ou menos fácil de deduzir. Beleza. Então, quando eu me alimento, então eu vou ter a estimulação lá no estômago, né, que a gente tinha falado. O estômago, então, vai mandar um sinal, tá vendo essa linha vermelha, né? Quando eu tenho a expansão do estômago, ou seja, a dilatação do estômago, ocorre essa secreção, né, estimulada aí, como o Valdeci lembrou aí, da secreção de gastrina, que vai estimular a liberação de suco gástrico e tudo mais.
e isso traz momentaneamente uma sensação. Está vendo aqui que tem um negativo aqui em cima? Não sei se vocês conseguem observar isso aí na tela de vocês. Mas tem um negativo. É um controle, então, que vai diminuir o apetite. Ok? Muito bem. Por outro lado, eu tenho a grelina. Grelina é um hormônio que, quando o estômago está vazio, ele é secretado e vai estimular a fome. Ele não trabalha sozinho, tá? Normalmente, junto à grelina, eu tenho também o controle do nível glicêmico, né? Então, a glicemia é um fator importante nesse quadro. Ou seja, se eu tenho uma baixa de glicemia, meus níveis plasmáticos de glicose estão baixos, eu vou estimular o centro da fome. Ok? Então, é um controle também para dizer para o meu organismo, olha, está faltando energia, está faltando alimento, eu preciso comer, né? Eu tenho que buscar alimento. Beleza. Obviamente que há pessoas que vão ter algumas disfunções nesse processo, né? Bom, óbvio que a glicemia está relacionada também. Não adianta eu ter uma glicemia alta para ter uma inibição do centro da fome, né? Ou seja, evitar de sentir fome. Eu preciso que haja também insulina suficiente. Por quê? Porque para que essa glicose que está circulante entre no sangue, desculpa, entre nas células, ela vai precisar da insulina para que a insulina, então, faça esse mecanismo de entrada e aí ocorra essa percepção de saciedade. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não basta ter glicemia elevada para ter cessação da vontade de comer. Esse é um mecanismo pelo qual, muitas vezes, o diabético acaba agravando seu quadro. Por quê? Porque ele não se sente saciado, continua comendo e muitas vezes vai elevar essa glicemia muito, né? Ele está com a glicemia elevada, mas mesmo assim ainda sente fome, ainda sente compulsão por se alimentar. Então a insulina também é um fator importante. Quando ela está presente, olha lá, mais uma via inibitória para o sistema nervoso central. Existe um outro hormônio chamado leptina, tá? A leptina é produzida basicamente nas células de gordura. Essa é o que a gente chama de, né? Essa aqui vai ser a alça, né? A leptina. Vou escrever o nome dela aqui, ó. Leptina. Ela funciona na alça. Vou colocar aqui. Não é calça, não, aqui ficou parecendo calça. Peraí. Eu fui colocar um parênteses aqui, mas vou colocar alça longa. Olicínio, Oi. então a sibutramina, ela vai atuar no sistema nervoso central, no hipotálamo? Peraí, vamos lá, nós vamos chegar lá. Ah, então tá. É isso que eu ia perguntar, se você ia chegar na sibutramina lá. Como diz o esquartejador, vamos por partes, né? Então, ó, Beleza. alça longa do controle de peso. Tá? Alça longa. Por quê? A leptina, ela é um hormônio que vai ser liberado pelas células gordurosas e que faz, né, os adipócitos, e que quando o adipócito está muito cheio, ou seja, a pessoa está acima do peso, ela vai ser liberada. Leptina, esse nome leptina, vem do grego, de leptos. Leptos é fino, tá? É magro, tá? Então, leptina é o hormônio, vamos dizer assim, da magreza, né? Ele levaria, então, a inibição por um período mais longo, né? Um controle mais prolongado da ingestão de alimento. Então, teoricamente, as pessoas que têm normal esse processo, né, da alça longa do controle de peso,
elas vão produzir essa leptina quando a célula adiposa ultrapassar determinado valor, e isso faz com que elas diminuam o apetite de forma global, não só momentânea, e até voltar ao valor, né, do tamanho do adipócito, do tamanho normal. Vocês conseguem entender isso? É como se fosse, vocês já viram boia em caixa d'água? Mais ou menos isso, né? Então, quando o adipócito começa a encher, ele aciona aquela boia, né? E a boia detém o apetite, segura o apetite. Para quê? Para que os níveis voltem a ficar mais baixos, né? Então, os níveis de gordura ficarem diminuídos. Isso aí seria uma coisa desejada, seria ótimo se todo mundo tivesse né, esse controle bem feito, porque você manteria, regularia seu peso dentro de uma faixa, o que normalmente ocorre, né? Como a gente falou na aula passada, a gente tem um ponto de equilíbrio, né? Esse ponto de equilíbrio, ele normalmente fica ali flutuando, a gente flutua em torno de um determinado valor de peso. Entretanto, muitas vezes as pessoas têm vamos dizer assim, um controle um pouco mais elevado, né? Ou ele é acionado quando já está transbordando, né? Então, a pessoa tem tendência a ganhar peso. Outros, por outro lado, têm uma boia muito baixa, ou seja, não consegue ganhar peso nem a pau. Porque tenta comer, mas não consegue, não tem apetite, né? Então a leptina está envolvida mais nessa alça longa, ok? Eu ainda tenho, né, alguns hormônios que estão sendo produzidos lá no sistema digestório, como é o caso da colicistaquinina e do peptídeo YY, que vão, então, estimular também a via inibitória, ou seja, vão inibir o apetite. A colicistaquinina, ela é como cóleo, vem de vesícula biliar, né? Da bile, né? Então, quando eu tenho estimulação para liberar bile, é quando eu tenho gordura no intestino. Então, a colecistaquinina está diretamente envolvida com isso. Se eu tenho gordura ali, sinal de que eu estou ingerindo alimento que tem grande quantidade de energia, então eu já posso inibir minha vontade de comer. Beleza. Além disso, peraí, deixa eu passar agora, deixa eu voltar lá para o meu slide. Além disso, eu tenho dois centros, basicamente. Além do centro da fome, que nós já falamos aqui, que pode sofrer essa ativação ou inibição por aqueles hormônios, eu também tenho o centro da saciedade. Esse centro da saciedade está relacionado aí, está no hipotálamo ventromedial, nessa região aqui, ó, nessa parte mais do meio, né? Enquanto o centro da fome está no hipotálamo lateral. Como a gente tem dois hemisférios, nós temos dois centros da fome e dois centros da saciedade. O centro da fome, como eu falei, baixou a glicemia, ele normalmente é estimulado. Mas quando a glicemia aumenta, ele não é inibido diretamente, ele é inibido indiretamente. Como? Né? Então, a glicemia subiu, né? Eu tenho insulina o suficiente, essa insulina entra nas células, ela estimula o centro da saciedade. E o centro da saciedade, indiretamente, vai então, né, ele inibir o centro da fome. Vocês conseguem entender? Então, para ligar a fome, é o centro da fome. Para desligar a fome, é o centro da saciedade que vai desligar o centro da fome. Consegue entender isso? Ficou claro? Sim, sim. Sim. Deu para entender, né? Beleza. Então, esse centro da saciedade é que vai ser o alvo principal de diversos medicamentos para o tratamento da obesidade, né? Aqui, ó, um experimento que se mostrou, então, causava-se lesões no hipotálamo lateral, né? Ou seja, no centro da fome, e o animal emagrecia, tá? Ou seja, ele ia sentir menos fome, consequentemente ia comer menos. Então, ele ficava mais magro. Quando não há lesão, o animal ele tem o peso adequado.
tinha o peso adequado. Quando a lesão ocorria no centro da saciedade, ele ganhava peso. Né? Interessante, né? São experimentos que são feitos, você lesiona essas áreas do cérebro, ou do hipotálamo, e vai conseguir resultados diferentes no controle de peso. Pode perguntar, quem abriu o microfone aí? Eu abri sem querer. Então tá entendido, né? Oi. Licínio, onde é que a gente acerta a pancada para lesionar esse tecido? Essa pancada é difícil de acertar, viu? Ela está lá no centro do cérebro, como é que você vai fazer isso? Né? Está no centro do encéfalo ali, né? Então é muito difícil de você conseguir acertar. Se quiser a cobaia, viu? Né? Oi? Se quiser uma cobaia. Tá. Acertar a força da porrada é precisão, é difícil, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso daqui normalmente é com cirurgia que é feito, né? No animal, né? Ou se punciona essa área aqui. No cérebro do rato, você tem uma complexidade menor, assim, de estruturas, principalmente do córtex cerebral, que você, né, consegue vencer com mais facilidade e alcançar. E existem algumas substâncias químicas que podem provocar lesão também. Nesse caso específico, eu não sei, né, como foi feita essa lesão, mas pode ter sido ou por via mecânica, né, por tratamento cirúrgico, ou por lesão química. Quando a gente quer induzir, por exemplo, diabetes no animal, a gente utiliza uma substância chamada streptozotocina, que se administra na corrente sanguínea do animal e mata as células produtoras de insulina. Então você induz um diabetes semelhante ao tipo 1. Tá? Bom, uma outra coisa interessante a se falar aqui é que o hipotálamo tem diversas outras áreas. Né? Então, ele é um aglomerado de centros de controle. Né? Então, eu tenho o núcleo paraventricular, que libera hormônios, né, como o ADH, o hormônio antidiurético, e a ocitocina. O núcleo supraótico também libera ADH e ocitocina, relacionado com essa liberação e controle. Vocês lembram que esses hormônios aqui, né, muitos desses hormônios do hipotálamo, né, são controladores dos hormônios da hipófise. Então, é um controle aqui muito importante também na liberação de outros hormônios. A área pré-ótica medial controla, né, leva à diminuição de frequência cardíaca e de pressão arterial, pressão sanguínea. A área pré-ótica posterior, hipotalâmica anterior, que regula aí a temperatura, né, o cansaço e a sudorese. Olha aqui a sudorese da nossa paciente aqui também, né? O hipotálamo posterior leva ao aumento da pressão arterial, né? A midríase, que é a dilatação da pupila, e calafrios. O núcleo dorsal medial estimula, né, o aparelho, né, o gastrointestinal, né, o intestino, e, consequentemente, vai aumentar aí né, o trânsito intestinal. Quando você tem uma constipação intestinal, pode estar ocorrendo devido a alguma interferência nesse núcleo dorsal medial. Tá? Licínio, eu tive uma prima, ela teve um tumor muito próximo do hipotálamo e da medula, sabe? Nossa, foi muito complicado. Eu lembro que ela fez uma primeira cirurgia, tirou uma parte, né, desse tumor, e para fazer a segunda cirurgia, eles tiveram que alugar um equipamento para poder rastrear aonde que eles poderiam tirar, né, aquele tumor que não afetasse ela, porque senão ela ficaria com muitas sequelas. Ah, sim, com certeza. Qualquer lesão nessa área aqui traz uma sequela. Vocês verem, eles regulam diversas atividades diretamente e outras indiretamente através da hipófise. Pensa bem, isso daí ia ser um Deus nos acuda, porque a quantidade de hormônio que teria que a pessoa administrar para poder controlar as funções vitais ia ser bem complicado, né? E aí, conseguiram? Como é que foi a situação? Conseguiram, graças a Deus, ela fez em 2 etapas, muito novinha, 22 anos.
Eles falaram que esse tumor cresceu depois da gravidez, porque era uma questão hormonal na região ali, os hormônios ajudaram esse tumor crescer. Logo depois ela fez sessões de radioterapia e agora ela está em acompanhamento. Mas conseguiu fazer, graças a Deus, assim, foi um milagre, porque ele estava muito enraizado, próximo do hipotálamo, bem próximo dessas regiões bem complicadas, sabe? Foi Deus mesmo, ela operou no hospital evangélico. Que beleza, maravilha. Graças a Deus, então. Então, ó, o núcleo, voltando aqui nos núcleos, né? Então, esse do controle gastrointestinal. Então, quer dizer, gente, vocês percebam bem, se eu interfiro em algum desses núcleos, é muito provável que eu mexa em outros também, né? Aqui, o núcleo formical tem parte do centro da fome está nele, e junto dele está o centro da raiva, né? E ele também aumenta a pressão sanguínea. Olha só, todos esses centros aqui, todos interligados. O centro da raiva, é até engraçado a gente falar isso, mas ele é conjunto, né? Ele tem uma interação muito grande com o centro da fome. Por quê? Porque evolutivamente, o animal que tinha fome e ficava mais agressivo era aquele que conseguia caçar, conseguia alimentar. Então, quanto mais agressivo o animal fosse, normalmente mais ele teria sucesso evolutivamente, né, no que diz respeito à saciedade da fome. Então ele tinha fome, ele ficava bravo, ficava mais nervoso, mais agressivo e, consequentemente, conseguia o alimento. Ou caçando, ou para poder tomar o alimento do outro, né? Então essa é uma característica humana, né? Eu até brinco, eu falo assim, ó, se você um dia quiser terminar com namorado, marido, noivo, não sei o que mais e tal, leva primeiro para jantar, né? Então janta, depois que tiver com o estômago cheio, tiver com o centro da fome inibido, o centro da raiva vai estar também diminuído, a atividade dele vai estar diminuída. E aí uma má notícia, alguma coisa desse tipo, é menos impactante, tá? Então, manter de estômago cheio também diminui a raiva. A gente já deve ter percebido isso. Normalmente a gente fica mais irritado, né? Quando a gente está com fome, né? É uma coisa mais ou menos normal. Beleza? O núcleo ventromedial, que está, então a gente falou, o centro da saciedade. Os dois estão muito próximos. Esse daqui controla esse de cá. E, consequentemente, também o centro da raiva, né? O corpo mamilar, que tem o reflexo da alimentação, para mastigação, deglutição e tudo mais. E a área hipotalâmica lateral, também, né, com todas elas aqui relacionadas com o centro da sede e da fome. Então vocês percebam bem que é um controle bem complexo aí, né, da fome. E a sibutramina com isso? Bom, vamos lá. Deixa eu voltar no meu desenho lá. E a sibutramina com isso? Bom, deixa eu só mudar de área aqui, de região. Ó, tem hora que é bem desagradável a tosse, viu? Deixa eu deixar mais aqui próximo. Vamos fazer um desenhozinho aqui também. Bom, então, a sibutramina, vocês devem ter estudado aí. Aliás, como é que ela age? Vocês viram aí? Qual que é o mecanismo de ação dela? Isso na gravação, depois eu ponho os grilinhos assim atrás. Cri, cri, cri. Ninguém viu, não? Alguém sabe como é que funciona, por exemplo, a fluoxetina? Não é da mesma classe, não, mas é parecido o mecanismo. Pode falar, Licinho? Pode, claro. Bom, eu não pesquisei assim a fundo, tá? Confesso, mas acho que o próprio nome assim já diz, né? Ele vai inibir, no caso, a recaptação de serotonina, fazendo com que a serotonina fique mais tempo assim circulante no organismo. Tá. Agora, a questão
do mecanismo de ação em si, eu imagino que ela vai, né, eu te falo, o próprio nome já diz, o neurotransmissor, eu acho que ele não vai conseguir fazer a recaptação, no caso da serotonina, sabe? Ela vai inibir mesmo a comunicação ali dos neurotransmissores e ela não vai conseguir, entendeu? No caso, ser recaptada. Beleza. Vamos só entender aqui. Eu tenho os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Esses, como o próprio nome indica, né, eles são seletivos para a serotonina. Professor, Oi. também tem da norepinefrina. Ah, beleza. No caso da sibutramina, ela não é uma inibidora seletiva da recaptação de serotonina. Ela inibe a recaptação de serotonina, mas também inibe a recaptação de noradrenalina. E dopamina. E dopamina, perfeito, exatamente. E dopamina. A dopamina, ela tem uma série de funções no nosso organismo, assim como a noradrenalina, né? Algumas delas vão estar diretamente envolvidas com o nosso objetivo terapêutico, outras delas vão estar envolvidas com as reações adversas, né? Então, a serotonina é um neuro-hormônio, um neurotransmissor relacionado com a saciedade, com o bem-estar, com a sensação de estou de boa, né? Aquela sensação. Tanto é que esses fármacos que inibem seletivamente a recaptação de serotonina são usados como antidepressivos, né? A noradrenalina, ela também aumenta o estado de excitação do organismo, ela aumenta a via excitatória, a atividade da via excitatória do organismo. Bacana, também muitos desses fármacos que agem sobre a noradrenalina são usados como antidepressivos. E a dopamina também. Eu tenho uma via, né, chamada via da gratificação dopaminérgica, ou seja, é a via que eu me sinto gratificado, eu me sinto bem. Isso é fundamental para que ocorra também a saciedade do organismo, também no aspecto alimentar, né? A dopamina é o principal alvo dessas drogas recreacionais, né? Então, tanto a cannabis sativa, os hormônios, os canabinoides, né? Quanto a heroína, que age na via opioide, mas também estimula a via dopaminérgica, o êxtase, essas drogas que normalmente levam à dependência, muitas delas, né, agem diretamente nessa via dopaminérgica ou indiretamente na via dopaminérgica, levando essa sensação de gratividade, de bem-estar. Quando a pessoa se sente gratificada e se sente bem, ela tende a voltar a usar aquele. Por isso que normalmente leva ao uso, né, ao vício, à dependência química. Ok? Então a sibutramina, ela age nos três neurotransmissores: serotonina, noradrenalina e na dopamina, tá? Óbvio, nós vimos ali naqueles centros que eu tenho centros reguladores de pressão arterial, tenho centros reguladores né, que podem levar à constipação intestinal, né, que é uma motilidade intestinal. Então, se eles estiverem inibidos, eles podem levar à constipação. E o mecanismo básico de todos esses fármacos é necessariamente impedir a atividade de proteínas recaptadoras. Então, lá no centro hipotalâmico, eu tenho lá, né? Vamos pensar aqui no neurônio pré-sináptico, no neurônio pós-sináptico, na terminação nervosa. E o que acontece? Independente de qual for o neurotransmissor, vou continuar aqui, né? O mecanismo é o mesmo. Eu tenho lá, né, as vesículas
que estão no neurônio pré-sináptico, impregnadas dos nossos neurotransmissores. Vamos colocar aqui que vermelhinha é a serotonina, tá? Só para de legenda. Então, ocorre aquele mecanismo que todos já conhecem, de exocitose, né? De uma dessas vesículas, ficou meio exagerado aqui, mas não tem problema, com a liberação para o neurônio pós-sináptico. Imagine que isso aqui está acontecendo lá no centro da saciedade. Ok? Está lá no centro da saciedade. Óbvio, no neurônio pós-sináptico, deixa eu só andar aqui um pouquinho para o lado, no neurônio pós-sináptico, eu vou ter também estruturas, né, que vão receber esses neurotransmissores, os nossos receptores. Vocês estudaram isso já em algumas disciplinas, acredito eu, inclusive comigo lá no primeiro período, né, na comunicação celular. Então aqui é uma comunicação parácrina, né? Lembram disso? Parácrina, que está próxima uma da outra. Né? Um dos exemplos, inclusive, a neurotransmissão a gente dá como exemplo de comunicação parácrina. Então ligou, estimulou o neurônio pós-sináptico e aqui ocorreu então a saciedade. O indivíduo aqui, né, esse estímulo desceu e foi pelo no sistema nervoso central traduzido como saciedade. Oba, beleza, parei de ter vontade de comer. Como a gente falou, estando ativado o centro da saciedade, ele, por via indireta, vai inibir o centro da fome. Então, inibiu o centro da fome. Beleza. Eu fiquei sem fome, sem apetite. Eu diminuo o meu apetite. Muito bacana, né? Então, esse foi um efeito que eles descobriram indiretamente quando começaram a utilizar, então, a serotonina. Desculpa, a fluoxetina, né? O que a fluoxetina fazia? Vamos imaginar aqui, vou falar da fluoxetina, depois a gente extrapola isso para as outras, né? Vamos dizer aqui que eu tenho a fluoxetina. A fluoxetina, ela entrava aqui nessa via aqui também. Aí daí, o que ela faz? Ela estimula o neurônio pós-sináptico? Não. Ela não ativava o neurônio pós-sináptico. Mas o que acontece aqui? Aí é que entra o X da questão, né? Eu tenho no neurônio pré-sináptico algumas proteínas, vou colocar aqui, ó, de membrana, que recaptam, ou seja, elas ligam a serotonina que está aqui na fenda sináptica e fazem um movimento de interiorização, ou seja, eles vão voltar com a serotonina para dentro do neurônio pré-sináptico. Isso daqui é um mecanismo de recaptação. Vou colocar aqui proteína, o verdinho, tá? Proteína recaptadora da serotonina. Serotonina, eu vou colocar o símbolo, fica mais fácil, tá? 5-HT, 5-hidroxitirosina, tá? Então, beleza. Então, essa inibição, né, da serotonina, né, vai fazer, desculpe, essa recaptação da serotonina vai fazer com que os níveis sinápticos, ou seja, que estão presentes na fenda sináptica de serotonina, diminua. Eu estou retirando serotonina da fenda sináptica. Para quê? Para evitar um sobreestímulo. Ok? Então, eu evito que haja um sobreestímulo
né, que a pessoa fique se sentindo saciada além do tempo, além do necessário. Bacana. Então, quando eu uso, então, a fluoxetina, essa fluoxetina azulzinha aqui, o que ela vai fazer? Ela vai se ligar a essas proteínas, impedindo que haja recaptação da serotonina. Consequência, eu vou acumulando serotonina na fenda sináptica, ocupando os meus receptores e mantendo o estímulo de saciedade. Tá? Então, a serotonina está envolvida também no bem-estar físico, como a gente falou aí, no bem-estar mental, e com isso, né, é usada para o tratamento da depressão, mas também age aí e, consequentemente, vai diminuir o apetite. Óbvio, gente, isso daqui é um mecanismo importante, né, e que se reproduz para outros neurotransmissores. Tá? No caso da sibutramina, eu tenho ação semelhante para a noradrenalina e para a dopamina. Para a noradrenalina e dopamina, eu tenho outros mecanismos para a retirada da noradrenalina e da dopamina da fenda sináptica. Um deles é a atividade enzimática da CONT e da MAO. CONT é uma enzima chamada catecol ortometiltransferase. E a MAO é a monoaminoxidase. Então, todas essas monoaminas, como a adrenalina e a dopamina, né, elas sofrem a ação dessas duas enzimas. E são quebradas ali na fenda sináptica. Existem fármacos que também são inibidores da MAO, foram usados muito tempo como antidepressivos, mas devido a uma série de efeitos adversos, né, eles acabaram sendo retirados aí né, são usados hoje com bastante restrição. Né, não foram totalmente retirados do mercado, mas a finalidade não é mais tratamento de obesidade, por exemplo, ou depressão. Tá? Então é isso. Né? Vocês conseguiram entender aqui como é que é essa mecanística? Agora, eu tenho diversas outras atividades que são mediadas pela noradrenalina, principalmente, que vão levar a uma série de problemas. Aí é que está. Né? Vamos lá. Deixe-me fazer essa revisãozinha aqui de fisiologia e farmacologia com vocês, para que a gente consiga entender melhor. Então, ó, a noradrenalina é um neurotransmissor que está sendo liberado lá no sistema nervoso central e que, dentre outras funções, ela controla, por exemplo, a frequência cardíaca. Ok? O controle da frequência cardíaca, vocês lembram, né? Está diretamente relacionado com a pressão arterial. Ah, tá. Outra coisa que ela controla também, vou colocar aqui para baixo, a resistência vascular periférica, ela também contribui nisso, né? Ou seja, a contração dos vasos sanguíneos também está relacionado com esse controle feito pela noradrenalina. Então, ó, lembrem, né? A PA não era igual a frequência cardíaca. Desculpe, é isso não. Era o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. O débito cardíaco, por sua vez, aqui é frequência cardíaca vezes volume sistólico. Bacana. Então, se eu elevo a frequência cardíaca e eu elevo a resistência vascular periférica, consequentemente eu vou ter elevação da pressão arterial. Ok? Então,
quando eu tenho um desajuste aí no medicamento, ele pode estar fazendo bem, mas ele pode estar elevando a pressão arterial também. Ok? Há pessoas que são mais sensíveis a isso. Entendido? Óbvio, né? Se vocês lembrarem, eu tenho também duas vias fisiológicas, né, do sistema nervoso autônomo. No sistema nervoso autônomo, eu tenho a via simpática e a via parasimpática. A via parasimpática. Vocês lembram que normalmente uma há de maneira oposta à outra, não é isso? Então, por exemplo, o que a via simpática faz com o coração? Aumento da frequência cardíaca. Não é à toa que nós temos aqui a noradrenalina como principal, vai direto aqui, como principal neurotransmissor. Né? Aqui, se vocês estão lembrados, acredito eu, é a... Nossa Senhora, tem dia que eu estou mais lerdo para escrever. Segunda-feira é mais ou menos uma constante isso. Então, acetilcolina. Tá. Obviamente que se um é oposto ao outro, esse daqui aumenta, o outro aqui diminui a frequência cardíaca. Né? O parasimpático age também nos vasos? É um pouquinho menos, né? Tem alguns receptores do tipo muscarínico nos vasos, mas a atividade é um pouco menor. Né? Mas pode sim, né, levar a... ficar manobrando aqui, pode levar sim à diminuição, aqui aumenta, né, a resistência vascular, a PA na resistência vascular periférica. E aqui, né, mantém ou diminui pouco, tá? A resistência vascular periférica. Aqui eu provoco, por exemplo, se eu tenho aqui aumento da atividade, da mobilidade ou motilidade intestinal, e do lado de cá eu diminuo essa motilidade intestinal. Ok? Então, alguns dos efeitos que nós vimos aí, né, relacionados com a reação adversa proveniente desses fármacos, está relacionado diretamente com esse controle, o descontrole, melhor dizendo, da via sistema nervoso autônomo, né? Da via simpática, principalmente a atividade da via simpática. Ok? Então, para a gente entender um pouquinho essa lógica aqui. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre esse assunto? Algum caso concreto aí? Alguém já tomou algum desses medicamentos, sentiu algum desses sintomas? Eu tomei esse Sibutramina já. E aí? Senti taquicardia. Uhum. Tive essa motilidade intestinal também na época. Diminuiu. Eu fiquei muito irritada. Uhum. Eu já tive uma irritabilidade muito alta, uma falta de paciência, mas eu cheguei a usar ela só uns 15 dias depois, não aguentei usar isso mais não, misericórdia. Porque, na verdade, o que acontece? A gente tem, né, a noradrenalina, ela está relacionada diretamente, a dopamina nem tanto, mas a noradrenalina com o aumento da atividade... nossa senhora, estou falando que eu estou ruim para escrever hoje. A atividade neuropsíquica, né? A atividade cerebral. Então, ela age na via excitatória. Então, aumenta a via excitatória. Então, a pessoa vai ficar mais irritadiça, vai ficar mais nervosa.
Quando você usa a fluoxetina, você já não observa isso, né? A fluoxetina ela tem uma atividade mais seletiva, como o próprio nome diz, né, da classe, né? Ela é seletiva para a recaptação só da serotonina. Então, Mas é a serotonina... engraçado, Licínio, Hum. desculpa, que quando você está em uso da sibutramina, em que você está movimentando, você está bem. Então, eu acho que ela te induz a isso. Você tem que fazer exercício. Na minha cabeça era assim. Enquanto eu estava na correria, arrumando casa e tal, eu estava bem. Na hora que eu sentava, que vinha essa taquicardia. Era como se falasse assim, levanta e vai varrer de novo, porque você tem que continuar exercitando. Você não pode ficar parada, não. Justamente o que a gente falou aqui, que aumenta a excitabilidade, a pessoa fica mais ativa. É como mecanismos relacionados aí com as anfetaminas, né? Antigamente, os fármacos anfetamínicos eram usados para tratamento da obesidade. Vocês devem lembrar, por exemplo, do Inibex, né? Sim. Inibex, né? Que era anfepramona, ou dietilpropiona, não sei como é que estava. Anfepramona. O Dualides é isso, né? Não, anfepramona? Não sei. Eu acho que tem o outro. Eu para nome comercial, sou péssimo. A gente vendia um tempo atrás, tem muito tempo que eu não vendo ele, mas tinha esse Dualides também, ele era anfepramona. Anfepramona então, a anfepramona, além desse mecanismo aqui, que ela também inibe a recaptação, tá? Então ela inibe a recaptação, ela mimetiza o efeito. Mimetizar é imitar, né? Então, isso aqui tudo relacionado com a noradrenalina, tá? Então, agindo na noradrenalina. O que ela faz? Ela inibe a recaptação, ela mimetiza e ela estimula a liberação. Oba! Estimula, tá ótimo, né? Estimula a liberação. É isso mesmo, Licínio. Dualides, ele é anfepramona, 25, 50 e 75. Então, quer dizer, são fármacos que mais antigos no tratamento da obesidade. E agora você imagina bem, se uma sibutramina, se ela já traz esse efeito simplesmente inibindo a recaptação, imagina o que acontece na anfepramona, que ela imita o efeito, ou seja, ela liga no receptor pós-sináptico e imita o efeito. Ela inibe a recaptação, evita então que ela seja reabsorvida e mantenha os níveis plasmáticos na membrana, na fenda sináptica. E ela estimula a liberação pré-sináptica, então aumenta, é como se aumentasse essa exocitose aqui, liberando mais noradrenalina para a fenda sináptica. Então, vocês percebam, é uma enormidade de efeitos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas tinham muito problema, né, com isso e usavam isso não só para emagrecer, mas para poder ficarem acordados, né, chapados e tudo mais, né? Muito usado aí pelos caminhoneiros, né? Já desse eu vi uma reportagem, um caminhoneiro que atropelou uma moto e arrastou a moto por 32 quilômetros. Ah, eu vi. O cara, o mais impressionante é que ele atropelou a moto ficou presa debaixo com a roda da frente ainda, ela ficou equilibrada, né? Como se tivesse montado na garupa da moto, assim, empurrando a moto. O motoqueiro conseguiu sair da moto e chegar na janela do motorista e ficar pedindo para ele parar. A moça que estava na garupa morreu, né? Então, assim, a esposa do cara, né? Exatamente. Então, para vocês verem como é que e ele falou que estava sobre o uso de ribite, né? Ribite são esses fármacos, né? Eles compram ilegalmente aí nas farmácias para se manterem acordados. Eu vi aqui, Licínio, que ele foi tirado em 2011 pela Anvisa. Uhum. Esses outros, esse Nibex também, né? Esse eu nunca vi, não. Eu só vi esse outro. Hoje eles acabam sendo vendidos ainda no mercado negro, né? Existe ainda mercado negro para esses fármacos. Femproporex também é outro que tem a mesma uma ação bastante semelhante, tá? Então são fármacos que
foram há um tempo aí suspensos, depois alguns voltaram. Eu não sei muito como é que está hoje, para poder ser sincero. Fenoproporex usa muito manipulação. A gente vê muito composto com fenoproporex, clordiazepam, o cáscara sagada, o sene para ajudar no intestino. É a famosa bomba metabólica, né? Tem um médico aqui no São Caetano, que ele é o médico dessas receitas. Quando você pega uma receita do Dr. Geraldo, a gente já sabe ela de cor. Uhum. E é um problema, uma bomba metabólica. Oi. A minha avó, eu fiquei até curiosa, porque a minha avó, ela tem hipotiroidismo. E ela usou a sibutramina. Assim, ela tinha hipotiroidismo já controlado, né? Ela estava fazendo uso da medicação. E ela tomou a sibutramina. Que a gente percebeu, ela ficou bem, assim, mais agressiva, sabe? No jeito de falar, ficava irritada. Ela passava um pouco de mal depois de tomar, ficava com vontade de vomitar também. Então, ficava muito agitada. Pegou bastante a sintomatologia da Valéria aí, né? Pelo jeito. Então, olha só. E até curiosa o que fazer, na verdade. Pois é. Então, agora nós vamos começar. Agora que você já deu uma base para vocês aí, já entendeu um pouco da mecanística do tratamento da sibutramina. E agora, eu ainda tenho um outro fármaco que está sendo associado aí, que é a levotiroxina. A levotiroxina está fazendo uma reposição hormonal, na verdade. Mas ela também tem seus efeitos, né? Então, a gente começar a pensar nessa lógica. Há efeitos adversos que são comuns às duas. Uma pode estar potenciando o efeito adverso da outra. Então, a pergunta é essa. Eu vou aproveitar esse finalzinho agora dessa primeira parte da aula. Eu vou tentar fazer a divisão de grupo de vocês pelo Teams. Vai ser legal, porque aí na segunda parte, bom, pelo menos em teoria, eu consigo visitar as salas de vocês. Vamos ver se dá certo? Primeira coisa, vamos tentar ver se dá certo? Podemos tentar? Claro. Então vamos lá. Eu vou interromper aqui o compartilhamento agora, para poder tentar fazer essa jogada aqui. Bom, então o pessoal fez o trabalho nas salas. Eu estou encerrando então a gravação, mas as salas continuam abertas lá para o trabalho deles. Um abraço e até semana que vem.